É, hora do Mão. Depois de conhecer fins terríveis nas suas duas primeiras vidas, Vivielle Andante não tinha grandes esperanças para sua terceira. Felizmente, dessa vez ela renasceu como a filha rica de um duque. O único problema é que o reino está literalmente desmoronando. Vivielle ainda pode ser uma criança, mas ela tem o conhecimento de várias vidas armazenado em seu cérebro. Então, ela decide arregaçar as mangas e começar a trabalhar, tentando estabelecer uma base sólida para o seu futuro, reconstruindo a esperança no reino. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é A Pequena Senhoria, e espero que aproveite. A história começa no final da tarde, com uma águia sendo vista voando em direção ao vento, e prédios da cidade começando a escurecer à medida que o sol começava a se pôr. Em um papel estava escrito: se você tivesse se casado com a família do açougueiro, você não teria morrido. Que tolice. A mulher que segurava o papel parecia irritada com a mensagem. Ela o amassa e se pergunta em seu coração como aquelas podiam ser as últimas palavras que alguém poderia ter para sua filha. A mulher tem um cabelo laranja e com franjas acima de sua testa, enquanto sua mão esquerda segura um pedaço de pão de chocolate. Olhando para o pão em sua mão, a mulher falou como era engraçado que a primeira coisa que seus pais lhe deram antes de sua morte foi um pão seco. Depois de sofrer um acidente em seu primeiro dia de trabalho como arquiteta na Coreia, no século XXI, a mulher estava ansiosa para reencarnar em Breton e ter uma vida melhor. Mas na sua segunda vida, seus pais eram obcecados por dinheiro, e tentaram lhe vender. Ela mal consegue escapar, eventualmente se tornando aprendiz de um arquiteto. A garota pensou que finalmente iria conseguir realizar seu sonho de ser arquiteta, mas o tirano de Breton, Roberto, emitiu uma ordem louca para matar todos os arquitetos, usando como desculpa o fato de sua noiva ter fugido por um túnel secreto de seu castelo. Por causa dessa ordem, até ela, que era apenas uma aprendiz, foi afetada e enviada para a prisão. A mulher de cabelos laranja chorava com o pão em sua mão, murmurando em seu coração que se ela pelo menos tivesse conseguido se tornar uma arquiteta, não se sentiria tão injustiçada com a ordem. Mas em meio ao desespero, algo chamou sua atenção de repente. No canto da cela havia uma mulher grávida que estava passando fome, acariciando sua barriga. A mulher também vestia um manto preto que escondia seu rosto. Por piedade, a mulher de cabelos laranja se aproximou dela, e lhe deu o pedaço de pão que estava segurando. A mulher grávida aceitou o pão e disse que ela era uma boa criança, quando então ela tira algo de seu bolso e lhe diz: tome, um presente em troca de sua bondade. A mulher de cabelos laranjas fica confusa. Ela olha para o objeto, um anel com uma pérola no meio. Ela pergunta se a mulher ia mesmo lhe dar algo tão caro assim. Quando depois de um momento de silêncio, a garota tenta falar de novo, mas antes que ela pudesse terminar sua frase, de repente suas roupas são puxadas com força por trás, fazendo com que ela caísse. Arrastem todos os arquitetos, pelas ordens do imperador, todos os traidores serão executados. Grita um dos guardas da prisão. A mulher de cabelos laranja grita de dor, enquanto é arremessada pelos guardas. Então, o guarda da prisão desembainha sua espada na frente da mulher. Ela imediatamente começa a tremer, com seus olhos se arregalando de medo. Ela pensa consigo mesma se seria assim que ela iria morrer de novo, se perguntando, se já que ela ia morrer sem poder realizar seu sonho, então, por que lhe fizeram viver uma segunda vida? Enquanto murmurava em seu coração o quão cansada estava. De repente, sangue é espalhado por todo o chão da cela da prisão. A garota reza para não nascer de novo, quando o anel dado pela mulher de manto preto começa a brilhar. Então, agora o som de um bebê é ouvido, o choro de um bebê que acaba de nascer. O bebê era muito bonito, com lindos cabelos brancos, apesar de bagunçados. A menina notou a situação imediatamente, frustrada, já que implorou para não renascer. Pensando que essa era sua terceira vida, e em tudo o que aconteceu nas últimas duas, era tudo muito cruel. O bebê nasceu com um anel branco adornado com uma pérola em sua mão. Os olhos do bebê eram azuis, assim como os da mulher de cabelos laranja na prisão. O anel branco também era exatamente o mesmo que o anel dado pela mulher de preto, e ela pensa se existe algum motivo para a mulher ter lhe dado aquilo, se perguntando se ela poderia ter alguma esperança nessa vida. Então, vemos uma empregada perguntando a um homem como assim não havia mais esperança? O homem, de terno preto, responde dizendo que sente muito, mas não tem mais como salvá-la. Depois, no mesmo quarto, a serva foi vista soluçando enquanto segurava a mão de uma mulher deitada na cama, implorando para ela abrir os olhos. Então, a mulher na cama foi preparada, com seu corpo sendo coberto com um cobertor branco. Pelo visto, a mãe da criança recém-nascida tinha falecido. Em seguida ordenaram que se chamasse o mensageiro, mas aparentemente ninguém está disposto a ir pelo caminho cheio de monstros, então, entraram em contato com a Torre dos Magos. Mas é tarde demais, pois ela acabou de dar o último suspiro, disse o homem de terno.
A menina pensa em como viveu apenas em vidas cheias de má sorte, enquanto essa vida já parecia péssima do início. Agora, muito tempo já tinha se passado desde sua reencarnação na terceira vida. A criança sofreu abusos que até mesmo animais selvagens não aceitariam. Aquele pequeno bebê agora tinha se transformado em uma menininha fofa, mas em um estado lamentável. Ela estava fora de casa, estendendo as mãos para o céu enquanto se animava com a chuva. Uma pobre criança que não tinha conseguido beber nada há dias, essa era sua vida agora. A garotinha derrama lágrimas enquanto fala consigo mesma. Ela também foi abandonada por seus pais nessa vida, e agora nem sequer sabe quem ela é. Ela lembra de como costuma ser trancada em um quarto apertado, comendo apenas o suficiente para não morrer. A garota se encolhe no chão, completamente molhada com a chuva. Ela só precisava aguentar um pouquinho mais. Então, vemos a menininha tentando alcançar um pedaço de pão na mesa. Depois de vários minutos na ponta dos pés e pulando, ela finalmente consegue o pedaço de pão, com seus olhos brilhando como se aquele fosse um grande dia. A garota morde o pão, notando que está velho e cheio de mofo, mas já que disseram que não lhe dariam nada para comer até amanhã à noite, ela decide comer mesmo assim. De repente um homem aparece, lhe perguntando o que ela estava fazendo ali. Então, uma mulher a repreendeu, perguntando se ela tinha roubado o pão de novo, e fazendo a menina se assustar e esconder o pão que conseguiu. A menina respondeu, mas antes que pudesse terminar sua frase, a mulher a interrompeu, ordenando que lhe dissesse a verdade antes que ela a expulsasse. A pobre menininha gagueja, tentando explicar que estava com fome, quando de repente recebe um tapa, com a mulher, furiosa, lhe xingando e lhe batendo ainda mais. Com a menina no chão, a mulher diz que agora ela não poderá comer nada por uma semana. Depois que ela sai, a menina abraçou sua própria mão, sentindo a dor dos golpes e pensando consigo mesmo o que ela fez de errado para ser punida assim. Ela sentiu como tudo aquilo era injusto. Mas de repente a mulher voltou. Ela agarrou a gola da menina e estava prestes a bater nela de novo, dizendo que seu choro estava lhe irritando. A garotinha diz que não ia conseguir aguentar mais disso com o corpo e a mente de uma criança, implorando para que alguém lhe ajudasse. Então, um homem elegante com trajes formais aparece, perguntando à mulher o que ela estava fazendo. O homem parecia descontente com o tratamento dado à menina, e quando a mulher se vira e vê, ela entra em desespero. A menina se perguntou se aquele era o Duque, sem entender por que uma pessoa tão importante estava ali. A mulher, em pânico, tenta explicar que tudo era um mal-entendido. Mas o Duque não lhe dá a chance. Ela parecia aterrorizada, dizendo que na verdade tinha cuidado muito bem da garota, ao mesmo tempo que se prostrava. Enquanto isso, a menina cobriu sua boca com a mão para conter seus soluços, ainda sem entender o motivo dele estar ali. O Duque tinha um olhar único, com olhos vermelhos sangue e cabelos brancos que combinavam com o uniforme que ele estava usando. A menininha ainda não sabia com certeza quem ele era, mas pelo desespero da senhora, ela sabia que ele podia lhe ajudar, se permitindo ter esperanças. Ela grita que era tudo mentira, correndo em direção ao Duque. Ela se ajoelhou na frente dele e implorou, dizendo quanto sofria com a fome e as surras. A garota implora, mesmo sendo jovem ela promete fazer todo o tipo de trabalho que ele lhe pedir, desde que lhe levasse com ele. Enquanto ela chorava, o Duque se aproximou dela e se ajoelhou. Ele gentilmente acariciou a cabeça dela, dizendo que ela era leve. Em seguida, o Duque pegou a menina nos braços, dizendo para a mulher cuidar daquilo. Naquele momento, a menina caiu num sono profundo. Mais tarde, no castelo do Duque, a menina acaba de acordar em um quarto. Ela estava dormindo numa cama macia pela primeira vez desde muito tempo. Ela se pergunta onde ela estava, olhando espantada para o quarto luxuoso. A garota se senta e olha para seu cobertor que cobria seu corpo, quando de repente uma das empregadas nota que ela acordou e se aproximava dela. Confusa, a menina pergunta quem era ela, o que a empregada se apresenta como babá Elisa, dizendo que de agora em diante, ela estará ao seu lado cuidando de você, disse gentilmente a criada. Elisa se aproximou da menina e sorriu calorosamente. A menina ainda parecia confusa, mas a criada explica que antes que a madame falecesse, ela tinha lhe pedido um favor. Isso não lhe ajuda muito, com a garotinha ficando ainda mais confusa, até que ela se lembra, perguntando se essa originalmente seria sua casa. A menina pensa na palavra madame, se lembrando de tudo o que aconteceu naquele dia, enquanto a chorava sobre a mulher deitada na cama, a chamando de madame. Ela não tem certeza de quem era a pessoa que morreu no mesmo dia que ela nasceu, se perguntando se realmente poderia ser sua mãe. A serva então explica como que a madame deu à luz a ela ainda prematura, estava a caminho da casa dos pais dela. Acontece que mesmo depois de ouvir sobre a morte da mulher, eles não puderam pegar a bebê, já que tinha monstros ao redor do ducado, esperando por 3 anos para finalmente lhe encontrar desde aquele dia. Mas de repente a menina abaixou a cabeça e disse baixinho que ninguém está lhe procurando, porque ela foi abandonada. Ouvindo isso,
Elisa imediatamente pegou a mão dela e perguntou se foi isso que aquela mulher disse. Ela implora que a pequena senhora não acredite em nada disso, a tranquilizando. A menina olhou de novo ao redor do quarto, vendo um belo lustre pendurado no quarto grande e luxuoso. Ela reflete se o que essa criada disse era verdade, já que nesse caso, tem uma coisa importante que ela está curiosa sobre. Então, ela fala a Elisa que tem uma pergunta a fazer, deixando a criada animada, que responde que ela podia fazer qualquer pergunta, quando a criança pede de repente para que ela lhe diga seu nome. Elisa explicou as origens da menina passo a passo, enquanto segurava sua mão firmemente. Seu nome era Vivielle Andante, e depois de um banho ficou fascinada com sua nova vida. A menina chorou por muito tempo até ali, mas agora ela estava animada, e Elisa pede para ela ir comer, enquanto elogiava a beleza da menina. Vamos comer, sua graça está esperando, disse a serva, sugerindo também que depois ela dê um passeio. A menina confirmou empolgada, pensando que ainda não está acostumada com o tratamento que não tinha conseguido receber em suas vidas passadas. Ela imagina que é bom que tenha se tornado a filha de um duque agora, mas algo ainda lhe parece estranho. Ela andou seguindo Elisa, enquanto seus olhos vagavam por toda parte, olhando para cada detalhe do quarto e tudo o que passava. Seus olhos agora estavam focados em um objeto interessante. No canto direito do edifício, havia uma estátua de um leão sentado. A estátua era feita de metal, e ela lhe lembrou de como o duque é famoso por ser implacável, pensou a menina consigo mesma. Na sua frente tinha uma grande mesa oval com 2 cadeiras em cada ponta. A louça já estava disposta, e em uma das pontas, tinha um homem que estava sentado, focando em um pedaço de papel. Esta família sacaria suas espadas até mesmo contra seu próprio sangue se ele agisse fora da linha, afinal, essa é a residência do duque. Elisa avisa ao duque que a senhorita chegou, com ele ainda focado no pedaço de papel em sua mão. O duque apenas lançou um breve olhar para a presença da menininha no quarto, sem se mover. Ela sabia que ele era brutal, mas como ele conseguia olhar para sua filha perdida com esse olhar? O homem à sua frente lhe olhou fixamente, sem um pingo de alegria em seu rosto. Comparado com ele, Elisa era uma presença bem mais acolhedora com ela, mesmo que esse homem seja chamado de seu pai, com base no que Elisa lhe disse alguns minutos atrás. De acordo com os rumores, cada membro da casa de Andante tinha seus próprios grandes poderes. Mas a menininha teme que quando o duque perceber que ela era diferente dos outros membros da família, e que não tem poderes especiais, fique com raiva e tenha o mesmo destino da mulher que lhe bateu. Esse pensamento faz o corpo inteiro de Vivi tremer. Imaginar isso acontecendo lhe deixa determinada, prometendo em seu coração que nunca deixaria isso acontecer, já que não tem nenhuma intenção de morrer em vão como nas suas primeiras 2 vidas. Dessa vez, ela quer viver uma vida longa. Além disso, ela era filha de um duque, então, como primeiro movimento, ela decidiu ganhar os favores de seu pai. Agora os olhos de Vivi estão focados no pedaço de papel segurado por seu pai. A garotinha pensou se era algum tipo de problema de matemática, pensou Vivi, havendo um círculo com um triângulo retângulo desenhado no papel. Empolgada, ela sentiu na mesma hora que essa era a chance de mostrar suas habilidades ao seu pai. Ela, que estava de pé na ponta da mesa, correu de repente em direção ao seu pai. Elisa entrou em pânico vendo o comportamento de Vivi, se perguntando o que ela estava fazendo. Naquele momento, no meio de sua corrida em direção ao seu pai, ela sorriu e pensou consigo mesma, tenho certeza que se trata de encontrar o volume de uma esfera. Chegando perto, ela estende sua mãozinha com seu rosto inocente e olha para seu pai. O duque, que estava focado no papel à sua frente, se vira para olhar para ela, com uma expressão confusa em seu rosto. Acontece que a garota tinha conseguido notas em todos os seus 5 anos de faculdade como estudante de arquitetura, então, matemática do ensino médio seria moleza. Confiante, ela pede que seu pai lhe entregue o problema, enquanto a criada chama sua atenção, ainda preocupada. Elisa alcançou e segurou o estômago de Vivi, a lembrando para não fazer nada estranho. Em seguida ela se desculpa com o duque, apontando que Vivi era curiosa com muitas coisas curiosas sobre muitas coisas. Mas olhando para a garota, o pai dela decide ver o que ela está tentando fazer, entregando o pedaço de papel a Vivi. A menina olhou para o conteúdo do pedaço de papel, examinando todos os detalhes. Suas suspeitas estavam certas, ele está mesmo pedindo o volume da esfera. Como o foco principal da casa de Andante é o desenvolvimento de armas de combate e ferramentas mágicas, o que está neste pedaço de papel deve fazer parte da criação da bola de fogo para ser usada na batalha. Vivel se sentou na cadeira e examinou cuidadosamente o conteúdo, e então, momentos depois, ela diz que o volume dessa esfera é 1130.4. Vivi mostra o papel ao seu pai, mas então, quando olhou novamente para ele, ela pensou consigo mesma que tinha escorregado. Ela percebeu que provavelmente uma fórmula para aquele problema ainda não tinha sido criada, então isso com certeza seria um problema muito difícil de se resolver.
Agora a garota não sabe como explicar que resolveu isso em menos de 3 minutos, imaginando que qualquer um acharia isso estranho. Seu pai lhe olhou com uma expressão séria, perguntando como a garota resolveu isso. Olhando para o papel, o pai se pergunta se a mulher que a criou foi quem lhe ensinou a fazer isso. Se lembrando de novo da mulher, Vivi pensa como que não tinha chances desse ser o caso, já que ela nem mesmo disse seu nome. Vivi responde que não para o seu pai, dizendo que simplesmente soube, e veio até ela no momento em que viu o problema. O olhar intenso de seu pai a deixa desconfortável, e ela teme o que ele está pensando agora. Vivel fica preocupada, temendo que seu pai possa pensar que tem algo de errado, e depois agir de forma irracional. Ela implora silenciosamente para que ele não investigue mais, ao mesmo tempo que Elisa está tentando convencer o Duque do potencial da menina. Animada, a empregada fala que a menina é uma verdadeira andante, enquanto segura os ombros da garota. Preocupada, Vivi resolve que precisa mudar de assunto. Instantes depois, ela diz que tem algo para contar a ele, apontando para sua boca e falando que estava com fome. Ao ouvir o que saiu da boca de Vivi, o Duque ordenou ao seu servo que preparasse uma refeição para ela, deixando a garota maravilhada. Ela estava realmente surpresa, pois era como se estivesse sonhando depois de ver o que estava na sua frente. Tinha vários tipos de alimentos, desde vegetais, carnes, sobremesas e vários outros pratos. O chefe explicou que o doutor pediu para aumentar sua comida aos poucos, então por isso que ele não pôde preparar muito para ela. O que a garota garante que já é muito, batendo palmas de alegria. Antes de sair para sua reunião, o Duque disse ao mordomo-chefe para ele se certificar que o estômago dela nunca ficasse vazio. Vivi devorou rapidamente a comida à sua frente, começando com a deliciosa carne vermelha temperada. Enquanto continuava a colocar comida em sua boca, ela se pergunta se tudo aquilo era porque ela tinha resolvido o problema de matemática, imaginando que ela deveria ter mais cuidado, mas que tudo deveria acabar bem. Fora do castelo, Elisa estava lhe mostrando a propriedade. Ela levou Vivi para um belo jardim ao redor do castelo, dizendo que era o lugar favorito da antiga duquesa. O jardim parecia muito bonito, com uma variedade de cores de louros o envolvendo, e até o azul do lago contribuía para a atmosfera serena no jardim. Vivi também gosta do lugar, e Elisa explica que sua graça queria mantê-lo exatamente como era antes da duquesa falecer, sendo tudo isso mantido por 5 jardineiros, o que surpreende a menina. Vivi então olha para algumas flores que chamam sua atenção, notando que mesmo com o frio, as flores estão desabrochando, pensando que eles devem realmente se esforçar para manter aquilo. Ela também parecia estar pensando em algo a mais. Ela pensa que seu pai parece realmente assustador, então se pergunta se ele era diferente perto de sua mãe. Elisa olha para Vivi, percebendo que sua senhora estava pensativa. Mas quando estava prestes a abordar o assunto, Elisa nota o anel de pérola usado por sua senhora, e muda de assunto. Ela se aproxima e diz como aquele anel era o da antiga duquesa, além de mencionar que o tamanho do anel se ajusta ao usuário. Vivi ficou surpresa ao ouvir as palavras da babá, e olhou atentamente para o anel em seu dedo. Ela se pergunta se esse era mesmo o anel de sua mãe, não entendendo como poderia ser, já que ela o pegou da mulher grávida que conheceu antes de morrer em sua vida anterior. Ela quer saber o que tinha acontecido, mas sabe que não tem como perguntar a Elisa sobre isso. De repente, alguém pergunta a Elisa por que aquela criança estava no jardim. A voz fez Vivi se virar, descobrindo que era seu pai, que estava bem atrás dela com os braços cruzados. Então, criada começa a se explicar: Vossa Graça, depois que a senhorita Vivi terminou sua refeição, eu a trouxe aqui para dar um passeio e ajudar sua digestão. O pai dela encarou com ceticismo, a fazendo-se perguntar, por que ele está lhe encarando assim, ficando assustada. Vivi então se afastou do local, mas infelizmente, um de seus pés tropeça na borda entre a grama e o piso do pátio, e ela cai. Como resultado do incidente, uma das flores do jardim foi danificada. Estraguei o amado jardim do pai, ela pensou, entrando em pânico. Ela agora estava de pé perfeitamente, enquanto seus olhos continuavam a olhar para a flor danificada e seu corpo tremia de medo. Vivel observou cada detalhe da expressão de seu pai. Julgando por sua expressão, ele parece bastante enfurecido. E se ele me expulsar? Ela se perguntou, cheia de medo. Inconscientemente, devido ao medo, ela perdeu o equilíbrio e estava prestes a cair, mas seu pai a pegou rapidamente. Você, pequena ladra, é melhor se preparar para passar fome por uma semana, seu pai disse em sua imaginação, porque era culpa dela, ela pensou. Talvez ela fosse espancada e até expulsa daqui. Eu sinto muito, ela disse. Enquanto isso, seu pai apenas olhou para Vivi, com um olhar que parecia irritado. A garota suspira aliviada, mas confusa, de não ter sido expulsa. Agora, ela estava em um quarto cheio de livros. Ela se pergunta se esses são problemas de matemática, imaginando que ele está lhe dizendo para resolver esses problemas se ela não quiser ser expulsa.
Vivi se sente sortuda, então decide que é melhor começar a trabalhar, desenrolando e lendo cada detalhe dos papéis. De repente, a voz de duas criadas são ouvidas por Vivi, que se vira em direção a elas. As duas explicam que por ordens de sua graça, elas estavam ali para atendê-la como suas criadas pessoais. A criada de cabelos curtos era Jane e a de cabelos laranjas se chamava Lídia. As duas tinham alguns presentes para Vivi, e ao abrir, tinha canetas, tinta e até algumas comidas deliciosas. Vivi fica confusa, percebendo que já que ele lhe deu presentes, além de duas criadas pessoais, não parecia que ele ia se livrar dela. Enquanto olhava para os presentes, ela sente que isso era como um sonho, parecendo completamente surreal. Jane desanimada que ouviu dizer que o Duque valorizava muito esse tipo de caneta, com Lídia também apontando que sua graça está fazendo muitos esforços para cuidar da garota, não querendo ser superada por Jane. Então, Vivi imediatamente experimentou a caneta dada por seu pai como um presente. Em sua mente, ela imaginou um símbolo, e em seguida, ela começou a riscar com a caneta, percebendo que até o brasão da família estava gravado nela. Ela rapidamente decide vendê-la caso ele ainda lhe expulse no futuro. Pouco depois, ela estava descansando, sentada em um sofá longo com Jane e Lídia aos seus lados, mimando a garota com todo tipo de comida. Lídia diz que os mestres artesãos da capital fazem apenas 100 desses por dia, passando a alimentar Vivi com um pedaço de bolo. Assim que prova um pedaço, a garota fica encantada. Antes ela teria enchido seu estômago feliz, apenas com as migalhas que caíam no chão, mas agora, comia à vontade aqueles biscoitos, que são as coisas mais deliciosas que já provou. Vivi não podia acreditar no quanto estava feliz, e era como se ela estivesse em um jardim de flores. Momentos depois, ela chama pelas duas criadas. Sim, minha senhora, as duas respondem. Então, Vivi diz que irão comer esses juntos, oferecendo pão para as duas, que se surpreenderam e recusaram a oferta dela, inventando uma série de desculpas para isso. Mas a menina explica com um sorriso, que já que está comendo algo gostoso, ela deseja compartilhar. No fim, as duas aceitam a oferta, abraçando Vivi com força e dizendo que mal podem esperar pela sua festa de aniversário, que acontecerá no próximo mês. Embora não seja fácil se adaptar ao lugar em um corpo de criança, Vivi decide que quer viver aqui por mais tempo, sem me preocupar em de onde virá sua próxima refeição. Pelo menos até que eu consiga se tornar independente. Ela pensa que ainda falta muito tempo até se tornar adulta, então ainda tem um longo caminho pela frente. Um mês depois, gritos são escutados pelo castelo, e sua graça, a senhora Vivi, desapareceu. Enquanto isso, em outro lugar, Vivi é vista confusa com a noite anterior. Quando de repente, ela se pergunta por que tinha virado uma adulta. Um pouco antes daquele dia, Vivi estava no palácio com sono. De repente, ela não aguentou mais, então caiu de sono pro lado. Felizmente, Lídia rapidamente a pegou, então sua pequena cabeça não bateu no chão. Agora, elas tentam acordar Vivi, explicando que já era hora de se levantar. Lídia continuou a acariciar a cabeça dela, esperando que ela se levantasse. A garota começou a argumentar para poder dormir um pouco mais, dizendo que ainda estava crescendo, então precisa dormir bastante. Mas de repente elas explicam que não hoje, afinal, hoje é seu aniversário, finalmente pegando uma toalha para lavar seu rosto e lhe ajudar a despertar. Sete fica animada recebendo aquele tipo de tratamento, pensando consigo mesma como é maravilhoso viver como a filha de um duque. De repente ela presta atenção no que elas falaram, e pergunta se hoje é mesmo seu adversário, não fazendo ideia disso. Já fazia mais de um mês que Vivi tinha chegado na mansão. Durante esse tempo, Vivi aprendeu algo importante com os criados, e no caso, ela tinha renascido 100 anos depois de sua segunda vida. Vivi perguntou sobre o tirano que matou todos os arquitetos, e eles disseram que foi um evento que aconteceu cerca de 100 anos atrás, explicando que o tirano abdicou o trono há cerca de 70 anos. A garota ainda não podia acreditar que o homem ainda governou o reino por mais 30 anos, mesmo depois de fazer algo tão terrível. Mesmo morto, Vivi não podia evitar de odiá-lo, lembrando de como sua vida era triste naquela época. Mas ela logo se distrai com sua aparência no espelho, dizendo que não consegue se acostumar a ver esse rosto sempre que olhava no espelho. Ela se surpreende com fofo e macio ele era, beliscando sua bochecha na frente do espelho, o que encanta as criadas. Olhando para Vivi, Lídia pergunta se ela estava fazendo caras fofas de propósito, com Jane lamentando não ter uma pedra de vídeo, dizendo que seria uma pena não gravar nada quando sua senhora está tão encantadora a ponto elas pedem para ela fazer de novo, e Vivi aceita, dizendo que deveria enxergar isso como um agrado para os fãs. Então ela falou novamente e fez uma cara fofa, posando como uma pequena estrela. As empregadas continuaram encantadas, mas logo avisaram que já estava na hora de ir. Uma delas comenta como sua graça irá lhe parabenizar, deixando Vivi surpresa, mas também entusiasmada com o evento.
30 minutos depois, a garota estava elegantemente vestida em um belo vestido branco e sentada de forma ordenada, na frente da enorme mesa de jantar. Ao redor dela, os criados se reuniram para animar a celebração de seu aniversário, enquanto todos pareciam estar esperando por alguém, mas ele não vai vir, disse Vivi triste. Essas palavras fizeram os criados ali sentirem sua tristeza também. Acontece que seu aniversário é no mesmo dia em que ele perdeu sua esposa, então Vivi entende por que ele não iria querer vir. Mas ainda assim, ela estava ansiosa para isso, ficando com uma expressão triste. Isso, continuou ela em sua mente, balançando suas pernas que pendiam da cadeira, pois seu corpo ainda era pequeno e seus pés não podiam tocar o chão. Minha senhora, por favor, seja paciente, ele virá em breve, disse Alisa, tentando confortá-la. Não, Alisa, vamos seguir em frente e fazer um pedido, respondeu Vivel, ainda parecendo melancólica. Alisa se aproximou dela e disse, o que você vai desejar? Eu só quero celebrar meu aniversário com meu pai, disse Vivel suavemente, fazendo um pedido ao juntar suas mãos sobre o peito. Minha senhora, disse Alisa com simpatia. Enquanto isso, um guarda foi visto ajoelhado em frente à porta, recebendo uma longa espada da mão de alguém. De repente, o duque é visto tirando seu chapéu, dizendo que se atrasou por conta do trabalho. O rosto da garota muda instantaneamente, irradiando de felicidade. O homem pergunta se ela esperou muito, ao que Vivi responde que não, e agradecendo a ele por vir logo em seguida. O pai dela olhou para a garota e explicou como tinha um grupo de ladrões, então se ele não fizesse nada, civis correriam perigo, então, ele precisou cuidar deles, mas insistindo que não ia se atrasar no próximo ano. Então, sua filha o olhou com seus olhos brilhantes, se perguntando se ele estava mesmo se desculpando com ela. Ele apenas se atrasou por causa de suas obrigações, deixando a menina feliz, até se lembrar que alguém lhe disse uma vez para não elogiar demais alguém que faz bem o seu trabalho. Vivi pensou que se ela pudesse conquistar o coração de seu pai, então isso significaria que tudo ficará bem. Seu pai então se sentou na cadeira ao lado dela, e Vivi fala que ele é incrível por dar uma lição naqueles malfeitores. Ela elogia ele ainda mais, Agorai fechando a mão e levantando os polegares. Mas de repente a atmosfera ficou silenciosa. Ninguém fez som nenhum, fazendo Vivi se perguntar o porquê daquilo. Ela começa a querer se esconder num buraco, quando seu pai perguntou o que esse gesto significa, sem entender a linguagem corporal que ela estava mostrando. Então, ela diz que significa que ele será capaz de conquistar o mundo com sua incrível habilidade. Com isso o Duque sorri, dizendo que nesse caso, mantenha eles para cima. Então, de repente um servo diz a Vossa Graça que o bolo está pronto. Vivi percebe que em sua segunda vida, ela estava tão ocupada com suas atividades arquitetônicas que não pôde comemorar seu próprio aniversário. Então, agora faça um desejo e apague as velas. Quando os servos terminam a contagem, todos lhe desejando um feliz aniversário. A menina estava sinceramente feliz que todos estejam comemorando seu aniversário com ela. Pela primeira vez, tinha um sorriso que parecia nunca ter sido gravado em seu belo rosto durante toda a sua vida. Desta vez, todos ali pareciam deixá-la muito feliz, especialmente quando seu pai se levantou de seu assento e bateu palmas, também dizendo feliz aniversário. Então, o pai pergunta se havia algo que ela queria como presente de aniversário, mas Vivi apenas lhe pergunta de volta. Ouvindo o que saiu da boca de sua filhinha, o Duque não parece contente, perguntando sarcasticamente se ela achou mesmo que não ia ganhar um presente de aniversário. Vivi ficou atrapalhada e entrou em pânico, tentando explicar que apenas não escolheu nada. Ela não tinha como escolher, já que para ela, ela já recebeu tudo. Então, antes de sair, seu pai lhe disse para ela escolher algo antes do seu próximo aniversário. Enquanto ele partiu, os olhos de Vivi estavam fixos em algo no ombro de seu pai, algo que parecia sangue. Ela se perguntou se realmente era uma mancha de sangue no ombro de seu pai, ficando preocupada se ele tinha se machucado. A menina chama por ele, e seu pai vira e pergunta o que foi. Vivi pareceu pensar por um momento, mas logo desistiu quando notou que não parecia que tinha algo de errado. Ela decide não perguntar a seu pai, achando que deve estar vendo coisas. Então, o evento acaba, e Jean pegou ela no colo, prestes a levá-la de volta ao quarto dela e cantar uma canção de Nenar. Já se sentindo cansada, a menina concorda, afinal, ela precisa dormir cedo para que cresça e se torne uma adulta, imaginando como seria bom ser adulta. Jane pergunta se ela queria se tornar uma adulta rápido, e sim, Vivi confirma. De repente, seu anel brilha sem ela perceber. Ela achou que se ela se tornasse mais velha o suficiente para sair por conta própria no mundo, ela tinha certeza de que seria capaz de sobreviver. Então foi isso que ela desejou. Mas agora ela protesta mentalmente sobre sua situação atual, já que ela não quis que isso acontecesse tão rápido. Vivi, olhando para como suas palmas que tinham crescido, se levantou da cama e ficou na frente do espelho sem entender o que fazer, já que isso nunca aconteceu em suas vidas passadas.
Frustrada, ela tentou se acalmar, dizendo: se acalme, pense no que você deve fazer. Então, Vivi começa a pensar. Está quieto lá fora, e ninguém ouvia nada, ou seja, não tem ninguém por perto. Ela decide dar o primeiro passo, então, primeiro, resolve fugir. A noite chega, com Vivi se esgueirando para fora do quarto, e vestindo uma roupa amarrada ao redor do corpo, esperando não ser vista. Ela precisa aguentar até de manhã para encontrar uma solução, enquanto saía escondida. À medida que Vivi caminhava em direção à saída do palácio, alguém a chamou. Ei, onde você está indo a essa hora? A pessoa perguntou, enquanto Vivi nota como ficou claro de repente. Aparentemente, o guarda do palácio que a pegou estava usando uma lanterna em seu rosto. Ela sabia que era porteiro assim que viu quem era a pessoa que lhe flagrou. O porteiro notou como aparentemente não tinha visto ela antes pela propriedade, mandando ela se identificar. Na manhã seguinte, houve uma agitação nos quartos do palácio. O que todos estão fazendo parados? Vão trabalhar. O duque ordenou. Mas, Vossa Graça, o veneno quase se espalhou por todo o seu corpo. Você teve que passar por 8 horas de tratamento com o poder divino. Você deve estar bem ciente que está cercado por inimigos. Por que você está agindo assim? Disse um dos subordinados do duque, aparentemente seu conselheiro. Ouvindo as palavras do homem, o duque parecia descontente. Barão Imbécil, você fala demais, dizendo que aparentemente é o nome do homem. Vossa Graça, Barão interrompeu, você esqueceu que é nosso dever cuidar de você? Perguntou o barão. Mas o homem continuou, você deve saber que aqueles bandidos mergulharam suas pontas de flechas em veneno, então por que você não chamou o médico da família imediatamente? O duque permaneceu em silêncio, não dizendo nada. Em sua mente, ele se lembrou de sua pequena filha na festa de aniversário de ontem. Ele se lembrou quando sua filha disse, obrigado por vir, você é o melhor, e ainda fez aquele sinal de positivo com o polegar. Minutos depois, o duque se virou para enfrentar os seus subordinados preocupados, e disse sarcasticamente, já que descobrimos que tipo de veneno eles estão usando, não foi um desperdício de tempo. Então passos apressados foram ouvidos, e vozes atrás da porta do escritório do duque. Vossa Graça, você sabe que eu não quis dizer isso desse jeito, o barão respondeu. Mas antes que ele pudesse terminar, Elisa apareceu por trás da porta. Senhor, algo terrível aconteceu, disse ela com um rosto apavorado. Então ela se curvou, parecendo aterrorizada. O duque estava confuso ao ver a condição da criada, perguntando a Elisa o que houve. Então, ela diz que a senhorita Vivi desapareceu, com o pai não acreditando no que estava acontecendo. Na noite anterior, um dos guardas perguntou a Vivi, para onde você está indo? Que estava tentando deixar o palácio cobrindo seu corpo com uma túnica. Vivi gaguejou, mas ela pensou consigo mesma, fique calma, você pode encontrar um jeito de sair dessa. Vivi abriu sua túnica e disse, eu sou uma empregada e sirvo a senhorita Vivi. Meu nome é Shiona. O guarda disse que nunca viu ela ou esse nome antes. A garota diz que tem certeza que ele a viu, torcendo para que aquilo dê certo. Bem, o guarda admite que não era muito bom em lembrar de rostos, então ela pode ir, apesar de ter ficado desconfiado. Vivi suspirou aliviada que ele acreditou, e então, essa foi a primeira vez que Vivi pisou fora do palácio. Ela tinha que encontrar um jeito de voltar a ser criança, mas ela também estava curiosa e queria ver por si mesma o que tinha acontecido com o mundo desde que ela morreu 100 anos atrás. Vivi não tinha memórias agradáveis de sua vida passada, mas ainda queria saber como o mundo tinha mudado. Ela tinha certeza de que ele havia se desenvolvido rapidamente. Mas então, Vivi se perguntou, ao olhar para o estado das casas fora do palácio, por que todas essas casas estão em péssimas condições? Enquanto caminhava pelas ruas escuras da cidade, ela viu casas velhas e maltrapilhas ao longo de seu caminho. Era como se a cidade tivesse sido bombardeada. O lugar que ela se lembrava não era nada como essas ruínas, percebendo cada vez mais a cidade aterrorizante e mal iluminada. Em um momento, ela começou a se confundir sobre para onde ir, e seus passos pararam debaixo de uma árvore sombria. Ela se encolheu ali triste, dizendo que agora entendia o que as criadas estavam falando. Ela lembra de uma conversa onde as empregadas diziam, a casa de Nili desabou, então ela vai se mudar para a vila de cabanas de barro. Nossa, que infeliz! Realmente espero que não chova muito este ano, porque se chover, tenho medo que minha casa não aguente. Na hora, Vivi estava confusa sobre por que elas estavam preocupadas com suas casas desabando, não fazendo ideia de que as coisas estavam tão ruins fora do castelo. A garota não acredita naquilo, se perguntando como Breton chegou a esse ponto. De repente, ela se lembra de quando todo o seu trabalho foi queimado, e quando ela ouviu vozes se aproximando, com alguém gritando, capturem todos os arquitetos de Breton e os executem. Então Vivi acorda de manhã, notando como deve ter adormecido.
Ela também percebe que seu corpo ainda está do mesmo tamanho, se perguntando o que ela faz para se transformar de volta em uma criança. Vivi disse pela manhã. Acontece que ela tinha dormido sob a árvore sombria a noite toda. Não posso ficar aqui sentada sem fazer nada. Preciso dar uma olhada por aí, disse Vivi, se levantando e cobrindo de novo sua cabeça com a túnica. Em outro lugar, uma de ouro é tudo o que eu posso dar, disse um vendedor enquanto Vivi mostrava uma adaga ornamentada, que ela secretamente pegou ao sair escondida da mansão. Mas Vivi se recusa a vender por esse preço, batendo na mesa e apontando como o design também é único. O cuteleiro cede um pouco, dizendo que poderia dar uma moeda de ouro e 2 de pratas. Ao mesmo tempo, ele reclama como sua família costumava construir grandes canais, e agora está trocando bugigangas por moedas. Grandes canais? Vivi murmurou, confusa. Ela se pergunta se ele estava falando do trabalho de construção de canais gigantes, liderado por engenheiros de ponta 100 anos atrás. A menina então lhe pede licença, perguntando ao homem se ele vem de uma família de artesãos, porque se sim, ele também deve saber como construir canais. O comerciante responde que na verdade, nunca teve a chance de fazer isso. Ele costumava fazer alguns reparos, mas lamenta que nenhuma construção nova seja feita aqui. Mas então ele disse que chega de conversa fiada, pedindo que ela apenas pegue o dinheiro e siga o seu caminho, dando assim as moedas para Vivi. Vivi se pergunta por que eles não constroem mais edifícios novos, imaginando que naquela época, todos os arquitetos realmente foram dizimados. Mesmo se ela quiser ir para uma hospedaria, ela imagina que estão todas a segundos de desabar, então seria o mesmo que dormir nas ruas. Graças à adaga, ela conseguiu arranjar algum dinheiro, mas agora se pergunta de que adiantava, já que ela não faz ideia de onde ir ou do que fazer. Se ela não conseguir voltar a ser uma criança, provavelmente ela também nunca mais verá Elisa ou as outras empregadas. Ficando mal, afinal elas foram as primeiras pessoas que lhe trataram gentilmente. Se a menina soubesse que seriam separados tão de repente assim, ela não teria dito que queria crescer rápido. Agora, Vivi não conseguia evitar de se imaginar voltando a ser uma criança fofa e adorável, sendo amada por todos. Eu quero voltar, diz Vivi com esperança. De repente, a garota se sentiu sonolenta. Segurando a testa enquanto se apoiava em um tronco de árvore, a garota perde o equilíbrio, e eventualmente, cai. De repente, seu anel brilhou de novo. Algum tempo passa, e agora pessoas estavam sussurrando, se perguntando se ela está dormindo. Os homens dizem que eles encontraram ouro, já que ela parece bastante rica, então, ele aposta que poderão ganhar muito dinheiro com ela. De repente, Vivi se mexeu, e os homens notaram que ela parecia que ia acordar. Os 2 homens encontraram uma garotinha deitada inconsciente na frente deles, e Vivi imediatamente pensou em como suas mãos tinham encolhido, e como as 2 pessoas à sua frente pareciam maiores que ela. Mas quem são eles? Vivi se perguntou. Deixa só eu dar uma boa olhada no seu rosto, um dos homens disse, enquanto alcançava o rosto de Vivi e beliscava sua bochecha. Aposto que posso vendê-la por um preço extremamente alto. O que eu faço? Vivi pensou, se sentindo confusa e assustada. Ei, entra aí, alguém de dentro da tenda disse. Segurando a cabeça com dor, ela decide que tem que sair daqui antes de ser vendida como escrava. Você não está pensando em uma maneira de escapar, está? Alguém perguntou a Vivi, mas ela apenas balançou a cabeça. Fique quieta, não queremos que você perca mais valor, disse o homem, que acabou sendo um dos 2 homens que a encontraram na rua. Se eu pegar você fugindo, você não me deixará escolha, entendeu? Disse um de seus amigos, cerrando o punho. Os 2 homens então saíram da tenda, deixando Vivi assustada e sozinha lá dentro. Será que vou conseguir sair daqui sã e salva como uma criança? Ela não sabe o que fazer, tão assustada que minha mente ficou em branco, se sentindo amedrontada. Eu queria que alguém viesse e me salvasse, Vivi disse com esperança, juntando as mãos. Pela conversa deles, ela deduziu que eles eram os remanescentes da horda de bandidos que o pai tinha subjugado, mas antes que ela pudesse terminar seus pensamentos, os 2 homens retornaram. O que você acha de escondê-la onde o cadáver está, e sem o chefe saber? Você está louco? Um dos homens disse. Pense bem, se nós 2 ficarmos de boca fechada, podemos embolsar todo o lucro, disse o homem magro. Tudo bem, espero que nada dê errado, disse o homem ao lado dele. Um cadáver? A menina se pergunta sobre a conversa. Então eu também posso acabar sendo um se entrar na lista negra deles. Se eu acabar sendo vendida na minha terceira vida, seria totalmente injusto, Vivi disse para si mesma. Mas faz sentido, afinal, ninguém me ajudou em nenhuma de minhas outras vidas. Não posso apenas ficar sentada e não fazer nada, Vivi disse baixinho, com suas mãos tremendo enquanto ela se sentava no chão. Além disso, já morri 2 vezes. Tenho mais experiência em ser um cadáver do que qualquer outro cadáver, Vivi disse,
tentando se encorajar. Primeiro, é melhor eu olhar em volta. Os quartéis são mais limpos e espaçosos do que eu pensava, Vivi pensou enquanto se levantava. Não tem cheiro de sangue ou qualquer coisa podre e não há nada suspeito por aqui. Eu pensei que eles disseram que havia um cadáver, quando de repente, Vivi foi interrompida por algo na cama. Ela viu um menino pequeno enrolado em um cobertor, tremendo de frio. Um cadáver? Vivi pensou consigo mesma. Não, parece que ele ainda está vivo. É melhor eu verificar, ela disse enquanto checava a temperatura do menino. Mas ela parecia chocada. Ele está tão frio, mas ainda tem pulso, então estou supondo que o cadáver é apenas o apelido dele. Ei, cadáver, acorde. Vivi disse enquanto sacudia o corpo do menino. De qualquer forma, esse menino, para alguém cujo apelido é cadáver, ele na verdade parece bem limpo, Vivi pensou consigo mesma. O menino estava usando uma máscara em parte do seu rosto. Se eu aquecê-lo, isso não o acordaria? Ela perguntou. Ei, se levante, ela disse novamente. Estamos na mesma situação, vamos sair daqui juntos. Se tivermos sucesso, vou te dar algo gostoso para comer, disse ela segurando a mão do menino. Mas por mais que massageie sua mão, não há resposta. Mas então por que ele está usando uma máscara? E por que seus tornozelos estão algemados? Vivi perguntou. Ela imaginou que era melhor tirá-los dele, para que ele fique mais confortável. Mas enquanto tentava tocar a testa do menino para remover a máscara que ele estava usando, ela recebeu um choque, e foi jogada para trás. Ela se pergunta o que diabos aconteceu, completamente confusa. Ela tentou se levantar de novo, mas de repente, houve uma explosão alta, com pessoas gritando do lado de fora. Que som foi esse? Vivi perguntou para si mesma, segurando seu peito. As pessoas de fora da tenda gritavam que era um ataque surpresa, deixando a garota ainda mais confusa. Se isso é uma luta pelo poder entre bandidos, este pode realmente ser o último dia desta sua vida. Embora não tenha ideia do que está acontecendo, vamos aproveitar essa confusão e fugir, ela pensou em pânico. Vivi olhou em direção à porta da tenda e pensou, que graças a Deus, ela está no corpo de uma criança, então vai ser fácil se esgueirar e pular. Mas ela também pensou em pânico, o que eu faço com ele? Eu sei que ele está vivo, e não posso simplesmente deixá-lo aqui. Enquanto isso, de fora da tenda, já era o fim da tarde na mansão, e o Duque se reunia para tratar de sua filha. Ele perguntou, Balon, você já encontrou a Vivi? Bem, eu temo que não, disse Balon, comandante dos Cavaleiros do Ducado, enquanto abaixa sua cabeça. O Duque apertou o punho com raiva, com suas veias visíveis em sua mão. O homem pergunta se isso tem a ver com aquela horda de bandidos. Soando preocupado, Balon respondeu, como você deve saber, eles perderam metade do grupo no ataque desta manhã. Então eles não teriam como se infiltrar aqui para sequestrar a vossa senhorita. O homem falava cuidadosamente, mas o Duque estava bem irritado, respondendo com uma pergunta, e então você está dizendo que nem sequer investigou isso? Não, vossa graça, Balon disse a ele. Mas o homem concluiu que San Ortez e um grupo de cavaleiros estão atualmente escondidos na floresta, de olho nos bandidos. E ouvindo isso, o Duque se resolve. Então eu também devo ir para lá, disse ele, já saindo. Mas você está ferido, vossa graça, Balon o lembrou, o qual respondeu dizendo apenas que estava bem o bastante, parecendo furioso. Por hoje o vídeo vai ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Anel de Pérola.